Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa golinha, pessoal. Esta blusa eu tinha feito de mangas curtas, como está aqui na foto, e depois decidi colocar umas manguinhas nela. Para quem não assistiu os dois vídeos anteriores, eu vou deixar o link na descrição. Aí também, na peça original, eu não tinha feito esse acabamento na gola. Eu fiz um decotezinho V, simplesinho, bem fácil para os iniciantes. E agora, vou mostrar para vocês como é fácil fazer uma golinha com a agulha circular. Mas eu tenho uma playlist com várias golas que eu fiz aqui para o canal com vários tipos de agulhas. Eu vou deixar o link na descrição. Para mostrar para vocês, pessoal, que vocês podem fazer com aquilo que vocês têm em casa. Com qualquer tipo de agulha, de fio, vocês vão fazer uma peça linda. Então, se vocês não têm a agulha circular, usam o procedimento da agulha reta, tá bem? E vocês podem fazer a gola com a agulha reta do mesmo jeito que eu fiz essas mangas para essa blusa. É só voltar no vídeo anterior e ver como que eu fiz essas mangas, pessoal. Muito fácil. Mas assistem primeiro esse vídeo, pessoal, porque aqui eu dou várias dicas para vocês saberem quantos pontos colocar na agulha. Para que a golinha possa entrar direitinho na cabeça, para que não fique muito justo. E nem muito larga, né? Senão ela vai ficar feia. Então, pessoal, eu tinha feito aqui esses detalhes aqui com a linha azul, porque eu estava viajando, tinha levado essa blusa, estava usando bastante ela, pessoal. Só que aí várias pessoas começaram a me perguntar como que fazia a blusa manga morcego de mangas longas. Então, por isso que eu coloquei as manguinhas nesta blusa para mostrar para vocês. Fiz aqui com um tonzinho de azul que eu tinha em casa e mesmo assim ficou super bonitinha, né? Eu gostei, até mesmo com essa outra cor. E é legal, pessoal, porque assim eu posso mostrar para vocês que a gente pode usar a criatividade e às vezes nessas invenções que a gente faz é que as peças ficam mais lindas. Então não tenham medo de arriscar, usem o que vocês têm em casa, misturem as cores que vocês vão ver, vai ficar um arraso. Então bora fazer, pessoal? Então, gente, já estou com as duas manguinhas finalizadas, tá super bonitinha. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a golinha aqui. Eu desmanchei aquela golinha que eu tinha feito só pra mostrar pra vocês. E agora eu vou fazer a golinha com agulha circular, porque ela já tá toda costuradinha, tá toda bonita aqui, ó. E eu não quis desmanchar essa costura, pessoal, então por isso que eu vou usar agulha circular. Que assim já fica a golinha pronta e não precisa fazer costura. E também, pessoal, para mostrar pra vocês um outro procedimento, uma outra forma de fazer a gola. Então, além de eu fazer com agulha circular, que eu nunca tinha feito assim com agulha circular, a gola já fechadinha, sem costura, eu vou mostrar para vocês também um outro jeitinho de puxar os pontos, pessoal. Muito, muito, muito fácil. Vocês vão se apaixonar também, porque é muito prático. A gente já finaliza a blusa inteira e depois só faz a golinha, fica feitinho. Então, pessoal, eu vou só explicar aqui um pouquinho para vocês como que funcionam as agulhas circulares. A agulha circular, ela tem de vários tamanhos aqui do círculo. Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso, olha. A gente calcula sempre o tamanho da agulha daqui da ponta até aqui na outra ponta, ó. Assim, ó. Essa aqui vai ficar uma gola muito grande, tá vendo? Essa aqui tem, assim, vou esticando, 60 centímetros, ó. Só que também tem que levar em consideração essa parte aqui, que essa aqui é o número da agulha. Essa aqui, o número da agulha é 4. Vocês vão comprar a agulha do número que vocês quiserem. Então, essa aqui, olha, essa é a agulha número 4 também. E essa tem 40 centímetros de comprimento. Vou medir aqui para vocês verem. Tem 40 centímetros, tá vendo? Então, para nós fazermos a nossa gola, a gente tem que ter uma agulha compatível, porque aqui já tem a circunferência certa, né? Pra gente fazer ela, a gente não pode pegar uma agulha desse tamanho aqui, ó. Isso que eu tentei explicar pra vocês em outros vídeos. Porque essa é uma agulha muito grande, vai ficar toda larga a nossa gola, gente. Mas mesmo assim, a gente pode usar essas agulhas, pessoal, com o cabo grande. Tem uma técnica que chama laço mágico, que a gente pode fazer a gola com essa agulha com cabo bem grande. Depois eu posso trazer também para vocês essa técnica, tá bem? Então, pra gente fazer uma gola bonita, a gente tem que ver primeiro aqui o tamanho da agulha e do cabo, olha. Então, a gente coloca assim a agulha em volta do decote para ver se vai dar certo o tamanho, pessoal, olha. Olha, essas duas aqui, elas têm o mesmo comprimento, só que uma é mais fina que a outra, ó. Essa aqui um pouco mais grossa, essa aqui um pouco mais fina. Então, eu vou fazer com essa aqui, essa é a agulha número 4. Não precisa ser tão fininha assim, pessoal, ó. Porque essa aqui eu acho que é a número 3, deixa eu ver aqui. Sim, essa é a número 3 e ela tem 40 centímetros. E essa aqui é a número 4 e também tem 40 centímetros. Então, eu vou fazer com essa agulha aqui, que dá certinho aqui, ó. Ó, se a gente esticar aqui, vai dar certo. Ela fica um pouquinho menor, mas não tem problema, porque a gente vai pegando mais pontos na agulha.
tá bem? Então, o importante também para fazer a gola certa, pessoal, para poder caber a gola na cabeça, por exemplo, eu não fiz nenhuma gola. Esse espaço que eu deixei aqui, essa abertura, ela tá passando dentro da minha cabeça direitinho. Então, eu posso fazer com essa agulha aqui, ela é menor, ó, só que vai dar certinho porque eu vou colocando mais pontos, ó. Então, aqui parece que vai faltar um pouco, mas como eu vou pegando o máximo de pontos que eu puder, então vai dar certo. Vai ficar super boa essa agulha aqui, mas se vocês tiverem ela um pouquinho maior, de 50 centímetros, por exemplo, também ia ficar bom, porque aqui, se medir de um lado até o outro, ó, daqui até aqui, vai dar 19, vai dar 20 mais ou menos, 40, né? 20 mais 20, 40. 54. Então, pode usar uma agulha de 50 centímetros. E vocês vão pegando os pontos. Para a gente conseguir pegar a quantidade de pontos certo, temos que levar aqui em consideração o fio que a gente vai usar, a agulha que a gente vai usar. Porque para essa blusa, eu tô usando uma linha bem fininha, pessoal, ó. Esse é um fio super fininho, ó. Esse aqui. Então, a linha e a agulha fina, eu vou ter que colocar mais pontos na agulha para que possa entrar na minha cabeça. Se eu colocar poucos pontos, depois não vou conseguir passar esse espaço aqui na minha cabeça, vai ficar apertada. Então, pessoal, por exemplo, para essa blusa aqui, eu usei uma agulha um pouco grossa e a linha grossa. Então, eu coloquei aqui em torno de 70 pontos e ela passa direitinho na minha cabeça, ó. Só que, para essa aqui, com 70 pontos não vai dar, porque essa linha aqui é muito fina, ó. Então, eu vou ter que pôr mais ou menos uns 100 pontos na agulha, para que fique certo aqui, senão esse espaço não passa na minha cabeça. Então, por exemplo, é só fazer assim, ó. Você coloca essa parte aqui, tenta entrar com esse espaço aqui na cabeça para ver se passa, daí vocês contam os pontos que tem aqui. Se vocês forem fazer com a agulha do mesmo tamanho que vocês fizeram aqui. Só que como eu vou fazer com a agulha um pouco mais fina, eu vou ter que colocar mais pontos do que eu coloquei aqui. Então, para mim, vai dar mais ou menos uns 100 pontos para que esse espaço aqui consiga passar na minha cabeça. Na prática, vocês já vão conseguindo entender melhor, tá bem? Então, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês com a agulha de número certo, assim, olha, com essa agulha aqui que vai dar a golinha certinha. Cada vídeo que eu tô fazendo, eu vou mostrando para vocês alguma técnica diferente, para vocês ir vendo, pessoal, que vocês conseguem fazer com aquilo que vocês têm. Nos próximos vídeos eu explico para vocês como que a gente faz para usar essas agulhas aqui que tem esse cabo mais longo, tá bem? E também existe agulhas que a gente vai trocando aqui os cabos. E é muito prático assim, por exemplo, compra uma agulha número 4, que é um número que a gente usa bastante, só que tem que ser aquelas que a gente pode encaixar. E aí vocês vão comprando essa parte aqui separado, ó. E assim vocês podem ir colocando os cabos segundo a necessidade do que vocês forem fazer. Vocês vão encaixando e colocando aqui o tamanho que vocês querem e fazendo aqui os testes, tá bem? Então vamos começar a fazer a nossa golinha circular. Uma outra técnica, porque geralmente eu pego os pontos assim, olha, eu vou pegando, eu fui mostrando para vocês a maneira mais fácil, que é assim, a gente pega aqui os pontinhos assim, vai pegando, pegando, assim, olha. Um pontinho de cada vez, né? Já fiz várias golas com essa técnica aqui pro canal, pessoal, porque eu acredito que esta é a maneira mais fácil que tem de fazer a gola. Foi assim que eu comecei a fazer e sempre deu certo. Então, eu mostrei assim para vocês verem que não tem dificuldade. A gente consegue fazer de várias maneiras e todas as maneiras que a gente faz dá certo. Só que aqui eu vou mostrar para vocês uma outra técnica que a gente vai pegando também os pontinhos. É muito, muito fácil. Vocês vão gostar também, pessoal. Então, eu vou pegar essa linha azul, olha, e vou começar a minha gola por aqui. Vou virar assim um pouquinho. Vocês vão ver que fácil que é fazer também desse jeito, gente. Vocês vão gostar. E para quem quiser ver as outras maneiras que eu costumo fazer, que são super fáceis também, depois vocês assistem aos outros vídeos. Eu vou deixar o link na descrição com as golas que já tenho feito com várias agulhas diferentes, tá bem? Então, a gente vai pegar assim, ó. Pego assim, deixa um espacinho maior aqui, porque depois a gente vai arrematar essa linha, para não ficar uma linha feia sobrando, né? Aí, põe a linha assim no dedo, ó. E aí, a gente começa por aqui, ó. Bem aqui no meio. Vai deixando uma bordinha pro lado de dentro, para eles ficarem bonitinhos, assim, as imperfeições vão ficando pro lado de dentro. Aí, é só puxar aqui, ó. Aí, puxa, olha. Deixa essa linhazinha aqui pra gente saber que aqui é o começo, ó. Não precisa nem marcar com marcador nem nada, deixa ela soltinha aqui. E agora eu vou fazer assim, ó. Segura com o dedo aqui, no próximo buraquinho aqui, ó, próximo pontinho, a gente introduz aqui a agulha, busca a linha, passa ela pra cá. E vamos continuando, pegando um pontinho de cada vez, ó. Aqui foi um, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Eu vou pegar o máximo de pontos que eu conseguir, pessoal, para dar mais ou menos 100 pontos.
Porque, como eu tinha falado pra vocês, pessoal, esta linha é super fininha. Ó, já ficaram 2 pontinhos, tá vendo? 1,2. Agora venho aqui, ó. Sempre deixando uma bordinha aqui, ó, pra ficar as imperfeições pro lado de dentro. Olha que fácil, gente. 3 pontinhos já, ó. 4, 5. Tá vendo, ó? Um pontinho de cada vez, ó. Já fiz esse, agora venho aqui. 6, tá vendo? Já tem 6 pontinhos. Eu vou fazendo até chegar aqui de novo, pessoal, porque essa agulha circular, ela vai dar pra dar a volta, ó. E eu tenho que pegar o máximo de pontos que eu conseguir, ó. Porque a linha e a agulha é fina. Então, se a linha for grossa, como eu tinha falado pra vocês, a gente não precisa pegar tantos pontos. Com 70 pontos já passava na minha cabeça, com a linha grossa e com a agulha grossa. Então, eu tô fazendo essa técnica, pessoal, pra mostrar pra vocês que a gente pode fazer de várias maneiras. Tem gente que prefere pegar os pontos com uma agulha de crochê e depois vai passando para agulha, pessoal, mas eu acho que assim é bem mais fácil e bem mais rápido também. E se vocês preferirem pegar os pontos como eu mostrei no começo, só vai pegando os pontinhos normalmente, sem a necessidade de introduzir a agulha, buscar a linha e passar para agulha o ponto, também dá. Somente tem que fazer a primeira carreira toda em ponto tricô para não ficar nenhum buraquinho. Se vocês ficarem com dúvida, então assiste a playlist que eu vou deixar com as golas, tá bem? Vocês vão vendo, pessoal, que vocês se adaptam melhor. Não tem problema fazer com a outra técnica. Se vocês acharem mais fácil a outra técnica, vocês fazem. E depois, nos próximos vídeos, eu vou mostrando para vocês também outras técnicas, pessoal. Tem umas técnicas que a gente não arremata os pontos. A gente deixa os pontos de lado em um alfinete e depois é só pegar os pontos. Cada pontinho, pessoal, ó. Cada buraquinho a gente pega aqui o ponto, ó. Aqui, 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 tá vendo, ó? Não tem segredo, pessoal, é fácil demais, ó. Vamos pegando todos os pontinhos, ó. Cada buraquinho a gente pega. E aí, pessoal, se a gente tem pouco espaço, aqui, por exemplo, se a gente tem pouquinho espaço e a gente precisa fazer mais pontos, aí a gente vai dando aqui uns jeitinhos, olha. Ou a gente pode fazer um ponto a mais, só mostrar pra vocês aqui como é que é, ó. Passadinha do lado de lá, ó. Assim, segura e continua pegando os pontos. Então, se vocês querem aumentar os pontos, vocês podem também fazer assim, ó. Dá uma laçadinha, fez um ponto a mais, aí pode fazer 2 pontos e uma laçada, 2 pontos, uma laçada. E se vocês percebem que já é uma gola muito larga, um espaço muito grande, vocês querem fazer uma gola um pouco menor para não ficar muito largo, aí vocês podem pular 2. Ao invés de pegar em cada buraquinho, aí vocês pulam um buraquinho, ó, desmanchei aquela laçadinha que eu fiz, que eu tava fazendo só para mostrar para vocês. Não põe aqui, põe no próximo, ó. A cada 2 pontinhos, vocês pulam um, para também não ficar muitos pontos. Então, vocês vão fazendo um estudo aí, de acordo com a gola que vocês têm e com a linha que vocês têm. Como eu sei que a minha gola precisa ter mais pontos, porque a linha é muito fina e o espaço aqui não é muito grande, então eu vou pegando todos os pontinhos que eu conseguir, ó. Eu quero que fique mais ou menos uns 90, 100 pontos na minha gola. Porque eu fiz o cálculo aqui olhando por aqui, ó, né? E aqui eu já percebi que eu ia conseguir pegar mais ou menos uns 100 pontos sem precisar aumentar, mas eu fui pegando bem pertinho um do outro, né? Aqui eu tinha agulha número 5, ó, e a linha grossa eu coloquei 70 pontos, como eu mostrei pra vocês. Então, aqui, como a linha é fina e a agulha é fina, eu vou colocar mais pontos na agulha. Então, vamos pegando aqui todos os pontinhos. Já tô chegando aqui na parte do ombro, pessoal. Olha, cada buraquinho vocês vão pegando. Muito fácil, gente, ó. Já chegamos aqui no ombro, agora eu vou tentar pegar 2 aqui. Um aqui e outro aqui. Vou fazer aqui também mais um. Depois aqui. E aqui. E agora aqui é a mesma coisa, gente, ó. Nessa parte aqui, vamos pegando um pontinho, ó. Só que eu pego mais aqui embaixo, pra não ficar aparecendo essa parte aqui, ó. Eu pego mais aqui, ó. Aqui, deixa essa bordinha pra dentro. Ó, pego aqui, depois aqui, depois aqui.
Tá bem? Eu vou pegando, pessoal, todos os pontos até chegar lá no início. E aí, eu já volto para mostrar para vocês a gente fazendo a primeira carreira. Que eu vou fazer a barrinha 2 por 2 para ficar igual a manguinha. Esse já fiz, agora venho aqui. Tá vendo? Tô fazendo bem pertinho mesmo, ó. Já vou contar para vocês quantos pontinhos deu. Só vou contar, pessoal, para ver se tá dando certo, olha, porque eu quero mais ou menos 100 pontos. Então, vamos ver aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77. Vamos continuando, então. 78, 79, 80, 81. Vou fazendo até aqui, tá bem, pessoal? Vou contando e já mostro pra vocês. 92, 93. E aí, a gente vai puxando, pessoal, assim, ó. E vai arrumando aqui pra ir dando a volta, ó. Já vai chegar aqui no começo de novo, ó. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Eu vou fazer pra dar par, pessoal, porque eu vou fazer a barrinha 2 por 2, né? Então, eu quero que fique certinho, ó. Barrinha 2 por 2. Então, aqui já deu 100, eu vou fazer um número par para bater certo. 101, 102, 103, 104. Vamos ver se já tá bom, eu faço mais dois. 104. Então, aqui é meu comecinho, né? 104. Aqui já tá bom, pessoal, porque depois ele vai juntar aqui, ó. Então, agora a gente já começa a fazer, olha, como já deu certinho aqui a minha agulhinha circular, ó. É uma agulha pequenininha, mas dá certo pra gente fazer, pessoal. Agora, eu continuo assim, eu vou trabalhando em círculo. Então, vamos começar a fazer 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. E essa linha fica aqui, depois no final a gente vai arrematar ela. Então, eu vou fazer 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, porque foi assim que eu fiz aqui, ó. Então, é só continuar a partir daqui, ó. Aqui é o início, eu vou já começar, olha, 2 meias. E aqui a gente vai puxando assim, pra poder trabalhar, porque ela vai dando a volta, ó. Fiz um meia, 2 meias, 2 tricôs, olha. 2 meias, 2 tricôs. Vou fazendo até chegar aqui de novo, pessoal, olha. Até chegar aqui, tá bem? Tá vendo? E aqui não precisa fazer a primeira carreira, pessoal, toda em ponto tricô. No outro vídeo eu tinha explicado pra vocês que a gente quer fazer a primeira carreira toda em ponto tricô pra não ficar buraco. Aqui já não precisa, já vai indo direto. Então, eu vou fazer a carreira toda até chegar aqui de novo, 2 meias, 2 tricôs e já mostro pra vocês. E se vocês estão vendo que tá ficando aqui muito apertado, muito puxado pra cá, aí vocês vêm aqui, ó, e vêm puxando por aqui, dando a voltinha aqui, colocando os pontos pra cá, ó. Que assim fica mais fácil de trabalhar, ó. 2 meias, 2 tricôs. 2 meias, 2 tricôs. Quando a gente vai fazendo, esses pontos vão ficando pra cá, e aí a gente vem vindo por aqui, ó. Então, até já, gente, vou dar a volta toda. Já estou chegando no finalzinho, pessoal, olha, dei a voltinha toda, ó. Então, eu fiz aqui, ó. 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 1 meia, mais 1 meia, 2 tricôs. E já acabou, ó. Tá vendo? Aqui já começa outra carreira, porque aqui tá a minha separação, ó. Bem aqui, ó. Então, agora a gente vai continuar, pessoal. A gente não vira. Geralmente, quando a gente faz com a agulha reta,
Ou até mesmo com a agulha circular, quando o cabo é maior, é muito grande, aí tem que ir e voltar. Só que vai ficando um espacinho aberto aqui, depois a gente tem que costurar. Então, como eu vou fazer já a agulha circular direto, ó, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, agora continua aqui, ó, vou seguindo pra frente, 2 meias, faz aqui bem apertadinho, pessoal, pra não ficar nenhum buraquinho aqui, ó. Depois, esse buraquinho que fica aqui, a gente fecha com essa linha que tá aqui, porque aqui é só o início do trabalho, como eu não tinha dado o nó. Então, é 2 tricôs, 2 meias. 2 tricôs. 2 meias. E assim vai, pessoal. Vamos seguindo, tá bem? Eu vou fazer de novo a volta toda até chegar ali no meio de novo, para mostrar para vocês a próxima. Sigo fazendo 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. Até o finalzinho de novo, ó. Até dar a volta toda. Então, pessoal, aqui, só para mostrar para vocês, olha, 2 meias, 2 tricôs. Aqui, quando a gente vai fazendo assim circular, o ponto vai ficando virado, ó. Então, a gente se confunde um pouco se é ponto meio ou se é ponto tricô, ó. Mas aí vocês veem aqui, ó, pela parte de baixo, ó. Porque geralmente, quando a gente vai e volta, esse ponto fica aparecendo mesmo um ponto meia. Mas aí a gente vê por aqui por baixo que é um ponto meia e também aqui pelo anterior é ponto tricô, ó. Vai contando direto, ó, 2 meias. 2 tricôs que a gente não se confunde, ó. Aqui também tá aparecendo um ponto tricô, ó. Mas se a gente olha aqui para baixo, daí já vê que é um ponto meia, ó. Porque o ponto fica virado, pessoal. Mas aí vocês vão contando assim, ó. 2 meias, 2 tricôs. 2 meias, 2 tricôs. Que aí não confunde, ó. 2 tricôs, agora 2 meias. E a agulha, olha, tamanho 40, ó, fica certinho na minha gola, tá vendo, gente? Ó, dá certo. Então, aqui a única dificuldade é na hora de ir puxando, ó. Puxa pra cá esses aqui, quando a gente já vê que tá ficando muito apertado de fazer aqui, ó. Desce esses pra cá e sobe esses pra cá. 2 tricôs, 2 meias. Os próximos é 2 tricôs. 2 tricôs, 2 meias. E é uma belezinha, pessoal, de fazer as coisas com essa agulhinha circular. Se vocês perceberem, pessoal, que está ficando muito apertado, com poucos pontos, aí vocês podem desmanchar. Não é difícil, a gente faz um pouquinho, vê se tá ficando bom e depois desmancha, pessoal, se não tá bom. Melhor do que fazer a gola inteira, costurar e depois ver que a gola não passa, né? Então, aqui, 2 meias, agora 2 tricôs. Sempre tem essa dificuldade do tricô, a gente precisa sempre saber quantos pontos colocar, né, gente? Mas assim a gente vai tentando, vai praticando. Quanto mais prática a gente tem, mais a gente vai conseguindo fazer as coisas. Então, se vocês ainda tiverem dúvidas, vocês assistem os outros vídeos das golas. Vocês com certeza vão conseguir fazer, tá bem? Eu vou deixar a playlist aí para vocês assistirem várias golas que eu já fiz aqui no canal. Assim, com agulha circular é a primeira, pessoal. Porque eu acho mais fácil fazer com agulha reta ou indo e voltando, sabe? Mais fácil, mas tem muita gente que me pede para fazer também com agulha circular, então por isso que eu também tô fazendo. E como eu não queria desmanchar essa costura aqui toda, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. Então, eu vou fazendo de vários tipos para mostrar para vocês, gente. Tá ficando bem bonitinho, ó. Vai dando uma virada assim. Agora, olha, puxa esses pontinhos pra cá e esses pra cá. E continua. 2 meias, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs. 2 meias, 2 tricôs. 2 meias. Olha, que lindo que tá ficando. Vamos chegando até aqui. Chegando aqui, eu já mostro pra vocês como que a gente continua, tá bem? Já estou chegando no final da carreira, pessoal. Fiz aqui, olha, 2 tricôs, 2 meias. Agora, 2 tricôs. 2 meias.
2 tricôs. Vai apertando, pessoal, os pontinhos, quando vocês verem que fica assim um pouquinho frouxo. E 2 meias, ó. Aqui já é a próxima carreira, ó. Né? Tá aqui um buraquinho, depois a gente vai cobrir com essa linha que fica aqui, ó. Então, é só continuando, pessoal. Quando chega aqui, vocês vão seguindo diretamente, não precisa parar, nem nada, ó. Só tem que ver se tá batendo certo aqui. 2 meias, 2 tricôs. Próximo tem que ser 2 meias, pra bater certo, ó. 2 meias. E vai continuando, tá bem? Vamos dar mais umas 2 voltas. E já volto pra mostrar pra vocês já arrematando, tá bem, gente? Vou fazer mais 2 assim. E eu não vou fazer muito larga, porque eu vou seguir mais ou menos aqui, ó. Fica uma barrinha curtinha. Porque também, como é na gola, é só um detalhezinho que eu tô fazendo a mais aqui. Não quero que fique muito larga, porque já é uma gola pequena. Ela é um decote V pequeno, ele não é muito cavado. Então, eu não posso fazer muito grande, pessoal, aqui. Senão vai ficar muito fechado, sabe? Então, eu vou fazer mais 2 e já volto com vocês. Olha, gente, já fiz 2 carreiras. Agora, já estou chegando aqui de novo no meio, ó. Então, eu fiz aqui 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. Dois tricôs e já cheguei aqui bem no meio, ó. Então, agora, eu já vou começar a arrematar, porque aqui é bem o início do meu trabalho, ó. Já vou começar a arrematar a partir daqui. Então, vem assim, olha, solta aqui, vem puxando por aqui, para poder ficar mais fácil de trabalhar, pessoal. E agora, pego, então, 2 pontos juntos, faço como se fosse um ponto meia, volto a colocar o ponto na agulha. 2 pontos juntos, faz como se fosse um ponto meia, volta a colocar o ponto na agulha. Pode fazer como se fosse ponto tricô também, pessoal, não tem problema, dá o mesmo efeito. Só vai ficar aqui um pouquinho diferente aqui. Tô fazendo 2 pontos meias juntos, volto a colocar na agulha. Eu já mostrei em outros vídeos, quando a gente arremata em ponto tricô, ele vai ficar como se fosse uma ruguinha, sabe? Aparecendo assim. Desse lado ele fica assim e do outro lado ele fica assim, ó. Se eu fosse fazer em ponto tricô, ele ia ficar assim. Então, agora, pessoal, é só ir fazendo até o final. Arrematando todos os pontos até chegar aqui. E assim a gente já arremata e já termina, tá bem? Tá ficando bem bonitinho, olha. Vou dar a volta toda, chegando até aqui eu mostro pra vocês então. E olha como vai ficando. A agulha fica aqui, né? A gente vai puxando assim, ó. Pra agulha alcançar aqui, ó. E vamos continuando. 2 pontos juntos, volta a colocar na agulha. Até dar a voltinha toda. Olha, pessoal, já tirei os pontos todos daqui. E daqui, olha, não tem nenhum ponto, vieram todos pra cá, porque já tem poucos pontos, já puxei tudo pra aqui, ó. E continuo, 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha. Vamos fazendo até terminar. Olha, gente, já faltam só esses pontinhos aqui para arrematar, olha. Vamos arrematar até o fim. Só falta 4, gente, ó. Dois pontos juntos, volta a colocar na agulha. Volta a colocar na agulha, 2 pontos juntos. Agora, tira a agulha, uma apertadinha aqui, olha. E agora, vamos cortar a linha. Um pouquinho maior aqui, olha. Só para dar um nozinho. E vamos passar a linha por dentro desse último ponto. Passa por dentro e puxa. Aperta bem.
E agora, vamos dar aqui o acabamento, pessoal, ó. Muito fácil. A gente pega aqui uma agulha de tapeçaria. E passa a linha pra cá, ó. Vem pra cá. Tá vendo como já ficou certinho? Agora, a gente vira e vai dar só aqui uma fechadinha aqui, pra ele não ficar com esse buraquinho aparecendo, ó. Ó. Passei a linha pra ali, né? Apertei bem. E agora, vamos passar aqui a linha pra cá de novo. Pra prender a linha bem aqui. Preenchendo esse buraquinho aqui, olha. E agora, eu vou dando uma voltinha pra aqui, ó. Só pra fechar esse buraquinho, ó. Bem superficialmente. Pra cá. E pra cá. Puxa bem aqui, vamos virar pra ver como que ficou. Tá ótimo, né, gente? Ó, só ficou esse buraquinho aqui que a gente vai fechar com essa linha aqui mesmo. Assim, já cobriu o buraquinho que tinha ali. Agora, eu já vou dar aqui uns nozinhos. Olha, vou passando pra cá a linha. Passei a linha assim, pra dar um nozinho bem aqui, ó. Bem apertadinho, tá bem, gente? Ó. Agora, eu vou passando a linha aqui, vou dar mais um nó aqui. E passo a linha assim, já posso cortar, ó. Corto a minha linha aqui bem rente. E vamos fazer o acabamentozinho aqui também, ó. Eu vou pôr a linha aqui na agulha. Coloco a minha linha pra dentro, ó. Nem ficou assim um buraquinho muito grande, pessoal, mas só pra cobrir aqui, olha. Passo a linha pra cá, superficialmente, assim, só por cima, ó. E já não tem mais buraco ali, né? Tá retinho, ó. Agora, só vou dar aqui uns nozinhos nessa linha. Dou um nozinho. Bem apertadinho. Passo a linha assim por dentro e já posso cortar essa linha. Ficou minha golinha super linda, gente, ó. Gente, maravilhoso, né? Olha que golinha perfeita que ficou. Maravilhosa, linda. Ficou certinho no corpo. E passou direitinho na cabeça. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pessoal, não esqueçam de deixar o like. Um beijinho grande e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus!